voltando aqui, gente, eu terminei o comprimento, eu fiz um total de 39 carreiras, já contando, né, com as 2 carreiras de ponto alto. E como eu falei, a última carreirinha tinha que ser essa aqui, ó, que forma aquela... A gente faz aquelas correntinhas formando esse arcozinho aqui, tá? A parte de colocar franja vai ser a última coisa que eu vou fazer, porque eu ainda quero tirar uma foto sem as franjas, com essa saia sem as franjas, tá? Então, agora a gente vai colocar o elástico aqui na parte de cima. Então, eu sempre começo colocando pela parte de trás, e aí a gente vai medir com uma fita métrica, de um lado até o outro. Eu não lembro quanto deu o meu, mas vamos supor aqui que eu tenha 35 centímetros na frente, né? Vamos supor que eu tenha 35 centímetros na frente. Então, frente e trás, eu tenho um total de 70 centímetros, ok? Aí, eu vou lá no elástico roliço e eu corto sempre 6 a 8 centímetros a menos. Geralmente, eu corto 6 centímetros a menos. Se eu estiver falando um pouco devagar, gente, é que eu tô fazendo um tratamento com elásticos, então dificulta um pouco eu abrir a boca, porque ele é bem pesado. Então, né, tinha dado 70, cortando 6 a menos, 6 centímetros a menos, vai me dar aí um total de 64 centímetros de elástico roliço. Aí, fui lá, medi com a fita métrica, cortei. Vamos pegar uma agulha e linha de costura, vamos unir as 2 pontas e vamos costurar várias e várias e várias vezes, até a gente poder, ó, puxar e ver que tá bem firme, tá? Chegou nesse momento, viu que tá firme, cortou a linha, fez o arremate, aí vamos colocar na nossa peça. A gente vai colocar com um pontinho baixo. Eu tô terminando aqui o meu primeiro novelinho. Então, como eu falei, até o tamanho M2 novelinhos dá mesmo. Vai até sobrar um pouquinho, eu acredito. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse pontinho próximo a essa linha, para depois ser mais fácil o arremate. Hoje tá complicado de obra, hein? Se tiver barulho aí, é porque tem obra tanto no meu prédio quanto naquele prédio ali da frente. Então, passei a linha, vou fazer aqui 2 nozinhos. Essa linha de polipropileno, para quem tá fazendo, tem que lembrar que depois, nos arremates, tem que queimar as pontinhas para não desmanchar, tá? Então, aqui passei, ó, passei pela laçadinha. Aí, a minha linha fica por cima e o elástico por baixo, tá? Nesse mesmo ponto, eu insiro a minha agulha. A agulha sempre passa por baixo do elástico, puxo a linha e faço o pontinho baixo. Aqui eu vou intercalar, como é uma última carreira de acabamento, eu vou intercalar fazendo um pontinho baixo e 2 pontinhos baixos. Um pontinho baixo e 2 pontinhos baixos para esconder bem esse elástico. Então, fiz o primeiro ponto baixo, no próximo pontinho eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Isso é tipo esses aumentinhos que a gente vai fazendo, é só para esconder bem a parte branca do elástico, tá, ó? Então, em um eu faço um pontinho baixo e no outro 2. Lembrando sempre que a agulha passa por baixo do elástico, aí nós puxamos a linha e fechamos com um pontinho baixo, ó. Tá? O elástico, ele é menor do que a gente tem de pontos, então é normal ele ficar meio franzidinho e até melhor para questão de acabamento, para na hora que você vestir a sua peça não ficar aparecendo esse elástico por baixo, tá? Então, vocês vão fazer esse acabamento aí por toda a volta. Fez o último ponto baixo, daí é só fechar com ponto baixíssimo, nesse primeiro que a gente fez, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz o arremate, tá? Aí, terminado esse acabamento, depois eu volto para fazer as franjas, mas agora a gente já vai iniciar o crop. Aqui, pra parte do cropped, ó, eu já fiz um dos lados e vou fazer o outro com vocês, ó. A gente vai fazer a parte do seio, tá? Onde todo mundo vai começar igual, a gente começa com 18 pontos. Todos os tamanhos vão fazer iniciando da mesma maneira, o que muda só é a quantidade de carreiras, tá? Então, pro tamanho P, eu sempre faço com 7 carreiras. Tamanho M, que é o meu, eu faço com 8 carreiras. Tamanho G, 9 carreiras e assim por diante. Sempre uma carreira de diferença. Mas é claro que vai muito do ponto de vocês. Se o ponto de vocês for muito apertado, vocês podem colocar uma carreirinha a mais do que eu tô falando, tá? E depois a gente vai fazer essa partezinha aqui, que é pra parte das costas. Eu, por exemplo, como eu já fiz vários croppeds desse jeito, eu sei que 12 carreirinhas aqui pra lateral é o suficiente pra mim, tá? Mas depois eu vou explicar ali de uma maneira pra vocês poderem fazer o de vocês. Então, vamos iniciar aqui fazendo a parte do outro seio. Todo mundo, então, iniciando da mesma maneira e, como eu falei, só muda a quantidade de carreiras.
Então, vamos laçar a nossa linha. Ah, tá difícil essa obra hoje, gente, mas tá assim o tempo todo, então não tem muito o que fazer, tá? Então, laçamos a linha, vamos fazer 18 correntinhas. Então, tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Feitas as 18, eu sei que aquela primeira lá do início, quando eu empurro, ela fecha. Então, eu tenho que fazer agora mais 3 correntinhas pra virar. Laço a minha linha, aí vou pular 1, 2, 3 correntinhas e na quarta eu vou fazer o meu ponto alto. Sendo assim, a gente já fica com 2 pontos altos, um das correntinhas que eu pulei e esse que eu acabei de fazer. E aí, nós seguimos fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz um total de 18 correntinhas no início, eu vou ter aqui um total de 18 pontos altos, tá? Então, faço os pontos altos de vocês e chegando ali no último eu volto pra gente dar a voltinha e trabalhar o outro lado. Voltando aqui, feito então os 18 pontos altos, cheguei no último espacinho, né, na última correntinha livre. Dentro dessa última correntinha, a gente vai trabalhar mais 2 pontos altos, essa é a nossa voltinha, tá? Então, mais 2 pontos altos dentro daquela última correntinha. Aí, uma correntinha de separação e ainda dentro desse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aí, aquela linha... Opa, deixa eu só arrumar esse último ponto. Aquela linha aqui do início, a gente puxa ela pro lado, ó, e vocês podem ver que ainda tem um buraquinho aqui. Dentro desse mesmo buraquinho que a gente tá trabalhando, vai ser o primeiro dos nossos 18 pontos altos desse lado. Então, ainda no mesmo buraquinho, eu faço só mais um ponto alto, que é o primeiro dos meus 18. Então, fiz aqui o primeiro. Aí, os próximos, sempre um sobre cada ponto da carreira anterior, tá? Então, fiz o primeiro. Aí, aqui eu fiz o segundo, sempre bem em cima do outro ponto alto, ó. Segundo, terceiro, o quarto. Então, tem mais 14 aí pra frente. Quando vocês fizerem um último ponto alto, vamos supor que eu fiz o último. Vocês vão virar a carreira, vão subir 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. E aí, vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar nesse último ponto alto, antes dessa correntinha de separação que a gente fez, tá? Então, quando chegar aqui nessa correntinha, eu volto para mostrar como a gente sempre vai trabalhar esse topinho aqui dentro da correntinha. Ó, cheguei aqui, então, na segunda carreirinha. Sempre vai ser ponto alto sobre ponto alto. E sempre que chegar aqui em cima, onde a gente faz aquela correntinha de separação, dentro dessa correntinha, a gente vai trabalhar sempre. Vai ser sempre assim em todas as carreiras, tá? Dentro delas, a gente vai trabalhar aquela voltinha que a gente fez, que são 2 pontos altos, 1 e 2, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos, 1 e 2. E aí, continuamos trabalhando sempre ponto alto sobre ponto alto. Ó, vai ficar sempre assim, com essa correntinha de separação e com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Os demais, ponto alto sobre ponto alto, fez o último ponto alto, vira a carreira, sobe 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Chegou na correntinha, esse mesmo esquema que eu passei pra vocês, tá? Só isso. Aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que eu falei, e se tiver o ponto muito apertado, vocês podem colocar uma carreira a mais, né, do que eu falei. Como o meu é tamanho M, eu vou fazer 8 carreiras, tá? Quando eu terminar essas 8 carreiras, eu volto pra gente dar continuidade, daí não cortem a linha. Ó, gente, terminei aqui as minhas carreiras, tá? Quem tem carreira número par, daí já pode fazer esse primeiro ladinho aqui que eu fiz o meu. Quando é cropped assim, a gente pode fazer o seguinte, quando for um P, vocês podem usar 10 carreiras, tá? Quando for o M, que é o meu, 12 carreiras. G, 14 carreiras. E entre G e GG, pode usar 16 carreiras. Porque depois a gente vai fazer aqui o acabamento com as alcinhas para passar o nosso cordão, e ainda ele vai esticar, e além disso também tem que ter o espaço nas costas para trançar esse cordão, tá? Então, assim é o suficiente. Então, aqui, como é o tamanho P, o primeiro lado vocês já podem fazer direto. Então, tamanho P não, desculpa, tamanho M.
Então, vocês vão subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vão trabalhar mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto. É só isso, são várias carreirinhas de 4 pontos altos, tá? Fiz aqui os 4. Terminei, virei a carreira, subi 3 correntinhas e novamente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Como eu já fiz aquele primeiro lado, eu vou cortar aqui o meu e passar por dentro da laçada para poder trabalhar o outro lado. Então, o tamanho P e o tamanho G já vão, terminando esse primeiro seio aqui, vocês já vão cortar a linha e passar por dentro da laçada, porque o de vocês vai terminar para esse lado. Então, vocês precisam primeiro sempre trabalhar o lado esquerdo para depois o lado direito, tá? Então, vocês vão cortar a linha e aí vocês vão fazer o lado esquerdo primeiro, que daí, no caso, vocês só vão passar a linha aqui, nesse primeiro ponto, fazer 2 nozinhos, subir as 3 correntinhas e trabalhar as carreiras de 4 em 4 pontos altos. O meu, como é o tamanho M, eu preciso, né, já fiz o primeiro lado, agora eu preciso fazer o lado direito. Então, o lado esquerdo é sempre o primeiro ladinho que vocês vão fazer e depois o lado direito. Pro destro vai ficar ao contrário, porque eu sou canhota, tá, gente? Então, o destro eu inverto a imagem, mas é sempre o lado esquerdo primeiro e depois o direito. Então, aqui agora, eu vou fazer o lado direito. Vou pegar aqui no primeiro ponto, né? Como é número par, eu sempre começo daí de baixo, para que sempre a carreira no número par termine para baixo, não termine para cima, porque daí terminando para baixo, eu já posso dar continuidade aqui na parte de baixo. Então, sempre que a gente for começar algum outro lado, que depois a gente precisa trabalhar a parte de baixo, como é o meu caso, aí a gente começa de baixo para cima. Então, vou passar a minha linha. Vou fazer aqui os meus 2 nozinhos. Aí, eu vou pegar aqui como se fosse o contrário, ó. Eu tiro, viro aqui a carreirinha, tiro a minha agulha e passo de novo. E aí, começo novamente, ó, 3 correntinhas. E trabalho mais 3 pontos altos. Aqui, ó, a carreira número ímpar sempre vai terminar virada pra cima. Tá? Então, aqui 3 e 4. E aí, a carreira número par sempre vai terminar para baixo, que é o que a gente precisa, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 12 carreiras, e aí volto, vocês podem fazer o outro C, tudo certinho. Depois, quando vocês terminarem o segundo, a gente volta para começar a trabalhar a nossa parte de baixo do canto. Terminadas, então, as carreirinhas da lateral, agora a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo para unir os 2 seios, e depois a gente vai trabalhar aquele mesmo ponto da saia. Provavelmente uns 3 conjuntinhos, tá? Se vocês quiserem trabalhar só 2, ou quiser trabalhar 4, daí vai de vocês. Então, aqui, para cada carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, já inicio fazendo o meu primeiro pontinho baixo, sempre fazendo 2. Não tem lugar certo para entrar, mas se vocês observarem cada carreirinha, vocês vão ver 2 espacinhos, tá? Então, sempre fazendo 2 pontinhos baixos para cada carreirinha. Tá? Vocês vão ir fazendo esses pontinhos baixos, aqui também é a mesma coisa, ó. 2 pontinhos baixos para cada carreira. Quando a gente tiver feito o último pontinho baixo, eu volto pra gente unir com o outro lado. Terminado aqui o último ponto baixo, olha, fica assim o acabamento. A gente vai pegar aqui o outro lado, não vamos fazer nenhuma correntinha de separação, porque não tem nesse modelo. E a gente começa já novamente, ó, pegando aqui no primeiro pontinho e fazendo a mesma quantidade, né? 2 pontinhos baixos para cada carreira até o final ali da ponta. E aqui no meio não fica com nenhuma correntinha de separação, porque eu olhei ali e ele é grudadinho, tá? Então, feito o último pontinho baixo, eu volto pra gente começar a trabalhar as carreirinhas igual da saia.